Fala, meu lindo! Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados para aquele que é o único digno de receber. Nosso amado Jesus, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Que alegria, essa é a última mensagem da série Extraordinário. A gente não combinou. Tudo que é combinado dá certo, né? Olha, essa é a última mensagem da série Extraordinário. Mas eu tenho uma boa notícia. Nessas horas do campeonato já deve ter outra série pronta, com coisas novas do Senhor vindo sobre você. Amém. É que eu pensei, a comemoração combina mais com a segunda parte do que com a primeira. Olha, a mensagem de agora é sobre a autoridade que a dor gera em você. Sabe, todo testemunho, antes de ser testemunho, é um resumo de dor. Mas quando vira testemunho, é um resumo de felicidade. Só que tem uma coisa: quando você é aprovado e você vence, na área que você vence, Deus te dá autoridade para ser uma referência para a vida de alguém, para ser uma ferramenta de cura para alguém, e para olhar nos olhos de alguma pessoa e dizer: eu já sei, porque já passei pelo mesmo lugar. Não quero que você fique feliz comigo. Eu quero declarar que um dia uma mulher estéril terá filhos, e para uma mulher que não consegue, ela vai dizer: eu sei o que você está passando, mas creio que o que Deus fez por mim, Ele também pode fazer por você. Não, vamos melhorar, vamos melhorar. Você vai dizer para alguém que está com o casamento destruído e o seu casamento foi restaurado pelo Senhor, e você vai olhar e vai dizer: eu sei pelo que você está passando, porque eu passei e estou aqui para te dizer: em Deus tudo pode ser restaurado, e em nome de Jesus vai acontecer com você também. Você quer mais algum exemplo? Você já pode dar um glória a Deus bem alto. Aleluia. Olha, é porque ninguém quer a dor, ninguém quer o sofrimento, ninguém quer processo, mas todo mundo quer o final. Todo mundo quer viver o que você vive, só não quer passar pelo que você passou. Bom, a mensagem é essa, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Eu só vou te pedir um favor antes. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Ei, você já viu? A gente já é mais de 10 milhões de inscritos, meu amigo. Ei, o que quer dizer que falta pouquinho para levar alguém para Israel. E agora, ora pro YouTube mandar a placa logo. A placa chega, a gente sorteia. Março de 2025, você vai estar em Israel comigo, gravando uma série linda na beira da Galileia. Nossa, meu Deus, irmão, é você que vai? Você vê que a fé já diminuiu agora, na primeira vez.
Continua crendo, não desiste. Vai que Deus quer levar você mesmo. Mas antes de Israel é Paulínia. E eu quero deixar registrado: muito obrigado pelo amor que vocês me receberam. Vamos para a mensagem de hoje. Segurar na mão de Deus. Eu vou abrir no telefone, porque a versão que tem aqui é um pouco mais clara para aquilo que eu quero falar. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2. Diz o seguinte: meus irmãos, fiquem alegres quando vocês enfrentarem dificuldades. Aí vão dar uma raiva, não dá? Como assim ficar feliz? O pau tá torando, confusão, tiroteio, bomba, guerra. Aí a Bíblia está dizendo: ei, fica feliz. Fica feliz. Fala alguém da perto de você: tá dando ruim. Fala pra ele: tá dando ruim. Fica feliz. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, para que a obra perfeita seja completa e não falte absolutamente nada. Esse é o BO da vida. Todo mundo, se pudesse escolher, escolheria uma vida sem BO. Sim ou não? O que a gente queria na vida? Olha, acorda, top, café na cama, ovos estrelados, bacon, café, não é verdade? Boletos, não existe boletos. Graças a Deus, os boletos, não sei o que aconteceram, sumiram todos. O banco, a gente abre, nossa, parece um CNPJ. A gente quer isso, não quer? Aí a nossa esposa nunca desbarrancou nada, firme como a rocha. É verdade, né? O homem, a esposa, olha, não tem barriga. Que sonho. É o que a gente quer. O trabalho, se a gente quiser, vai. Se não quiser, não precisa. Relaxa. Testado para ir pro resort, para ir pro spa. Ai, que vida boa. À noite, você deita, acorda só no outro dia. Não tem nem gases noturnos. Não fica doente. Nossa, os dentes branquinhos, cabelo não cai, o olho de todo mundo é da mesma cor. Irmão, a vida não é assim. A vida é complicada. Só que a gente olha para as pessoas que dão certo e desejamos aquela vida sempre assim. Todos nós temos alguém que nos espelhamos, que a gente diz: eu quero ser igual a ela. Sabe, eu quero viver exatamente o que essa pessoa vive. E aqui mora a dificuldade, porque para viver o que alguém vive, você tem que passar pelo que ela passa. Só existe uma forma de não precisar: quando você é herdeiro. Tem algum herdeiro aí?
Vamos lá, vou perguntar de novo. Vou dar mais uma chance. Porque se for no Enem, você... Tem algum herdeiro aí? Ai, meu Deus, que bonitinho vocês. Será que eu sou herdeiro? Mas meu pai deve para agiota também. Bom, a gente é herdeiro porque tem coisas que a gente nunca mais vai precisar pagar o preço, porque alguém já pagou no nosso lugar. De novo. A gente é herdeiro porque antes de a gente nascer, tudo que existe já era dele. Melhorar. A gente é herdeiro mesmo antes de ser gerado no ventre da nossa mãe. Porque a Bíblia diz que antes de sermos gerados lá no ventre da mamãe, o Senhor já havia nos escolhido. Só falta agora o saldo, a casa, aí a gente vai, a faculdade que a gente vai ter que fazer, falta a esposa, meu Deus, como que eu vou achar? Falta o marido, falta os filhos, falta, agora, meu Deus, agora, meu Senhor do céu, agora falta bastante coisa. Minha herança me dá acesso? Dá, só que para tudo, você tem que entender o valor das coisas, sabe? O maior problema nosso é querer viver sem o valor adequado. E o segundo maior dificuldade nossa é tentar aprender nos dias difíceis, tirar lições valiosas. Quando a gente olha para a Bíblia, você percebe que algumas coisas são comuns a todas as histórias. Todas elas carregam a mesma realidade da história. E qual é? Ninguém saiu do ponto A para o ponto B direto. Todo mundo ou ficou no deserto, ou ficou no campo, ou ficou abandonado, ou foi provado de maneira absurda. Basta você ver. Todo mundo queria ter o dinheiro de Jó, mas ninguém queria perder o que Jó perdeu. Todo mundo queria viver a vida de José, mas ninguém quer ser escravo. Não, ninguém quer. Todo mundo quer ter a vida de Davi, mas ninguém quer ser esquecido pelo próprio pai no pasto. Todo mundo quer ter a vida de alguém que deu certo, mas ninguém tem noção das dores de todos os processos que foram vividos. E aqui mora um negócio, que se eu entendo que o meio entre o A e o B é uma forma de Deus me treinar, capacitar e gerar autoridade em mim, eu aprendo que dá para olhar para a adversidade carregado de esperança. Sabe, eu não sei se você percebe, mas hoje o mundo está cheio de especialistas, já viu? Você já viu gente ensinando os outros a ficar rico? Eu tenho uma dor. Sabe o que é a corrida do rico? É a corrida mais tosca que existe. Porque você pode se achar a última bolacha do deserto, da Coca-Cola do deserto, a bolacha do outro lugar. Sempre vai ter alguém que vai bater de mão aberta em você. Você sabia disso? Vai ter um dia que você vai pensar: nossa, eu sou rico. Aí, nossa, você vai ver que você é tadinho de você. Ai, minha casa é grande. Aí aparece o tal da Virgínia, o Zé Felipe, que construiu um resort para morar em 4 pessoas. Aí você fica assim: Senhor, como eu sou pobre. Só que coitado do Zé Felipe. Casou um cara lá da Índia, que só de relógio dá para comprar 10 casas do Zé Felipe. Oh, coitado. Aí o cara cheio de relógio diz: nossa, como eu sou rico. Aí o dono da Louis Vuitton diz: oi, bebê, tudo bem?
Aí o dono da Louis Vuitton diz: nossa, irmão, você entende? Nunca acaba. Se você corre pelo motivo errado, o resultado nunca vai te satisfazer, porque você vai ser a vida toda insatisfeito, a vida toda ingrato, porque você nunca vai ser feliz com o que você tem. A questão é, quanto maior os níveis que você deseja acessar, mais dor no processo você vai ter. Isso é normal. A questão é que a dor, ela precisa ser em nós pedagógica. E quando você observa que a dor é pedagógica, você entende que quem não é, não pode ensinar a ser alguém. Se você venceu algo, você tem autoridade para falar. Se você não venceu, você pode até falar, mas ninguém vai acreditar em você. É por isso que eu amo o Evangelho, porque ninguém chegou cru em lugar nenhum. Todo mundo que Deus levou, chegou preparado com autoridade. Porque a autoridade é o que nos reveste para viver a vontade de Deus de verdade. Então, se você pede autoridade, Deus diz: processo. Se você diz: Deus, eu quero ir, Deus diz: você está disposto a viver? Entende? Olha, quando você entende isso, você começa a ter medo de sonhar algumas coisas. eu vou ser bem sincero com você. É bem mais fácil ter uma vida medíocre. É bem mais leve. Lindo. Não deseje ter seguidor. Não deseje. Isso é um BO gigante. Você não vai poder fazer mais nada em paz na sua vida. Sempre vai ter alguém julgando e criticando você. Não adianta, melhor não. Lindo, não queira ter muito dinheiro. Sempre vai ter um parente ligando para você para contar uma história triste. E alguém que não sabe de nada dizendo: ó, que vergonha, podia ajudar e não ajuda. Irmão, não queira trabalhar num lugar incrível. Vai ter um monte de gente te enchendo a paciência para ver se você consegue colocar ele no mesmo lugar. Sabe de uma coisa? Deixa pra lá esse negócio de prosperar na terra. Deixa esse negócio de... Não é nem bom ser muito espiritual, e sempre vai ter alguém pedindo oração a você. Você entende que tudo tem um preço a se pagar, antes e depois. E são essas histórias que não contam pra gente. Sabe, é isso que ninguém fala o que acontece antes e nem fala o que acontece depois. As pessoas criam um método de como chegar até, mas ninguém diz o que de verdade acontece antes e o que acontece depois. E aqui, lindo, eu paraliso para dizer: Jesus, eu não quero viver dores que não valham a pena. Eu não quero viver processos que não estão conectados com a tua vontade. Eu não quero viver aquilo que o Senhor não tem para mim. Porque a maioria das nossas dores não foram dores que o processo de Deus causou em nós, mas foram as nossas decisões precipitadas que nos causaram. Sabe, hoje tem gente desesperada dizendo: Deus, o meu casamento. Mas não foi Deus que mandou. Foi você que escolheu. Entende? Então tem dores que são processos que Deus nos coloca, e existem dores que são processos que a gente atrai. Se eu abrir o meu Instagram agora, tem lindo, glória a Deus, que coisa linda, Deus falou comigo. Pix, 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 pix. Não, de verdade. Eu recebi uma mensagem hoje, eu abri sem querer. E eu vi a mensagem das pessoas: nossa, eu preciso de 6 mil reais para pagar uma conta que está atrasado, e que se eu não pagar, eu vou ser despejado da minha casa. Você fica comovido com essa história, sim ou não? Eu também fico. Sou um ser humano. Mas daí eu arrasto para cima. Nós estamos em agosto. Julho era outra dívida. Dezembro de 23
era outra dívida. Agora eu nunca vou saber se é verdade, se de verdade essa dívida existe, ou se é alguém que simplesmente é escrava das decisões erradas que toma. Tem gente que é profissional em separar, pode casar com a pessoa mais perfeita do mundo, ela vai divorciar. Tem gente que é profissional em quebrar, pode entrar todo o dinheiro do mundo na mão dela, ela vai conseguir ficar sem nada. Tem gente que gosta de dar errado, tem gente que faz de tudo, parece que atrai isso para ela. Eu vi isso acontecer. Gente que as dívidas foram perdoadas e voltaram ainda maiores. Sabe, pessoas que o casamento foi restaurado e ele caiu no mesmo pecado de novo. Vidas que foram transformadas e voltou para o mesmo buraco que estava no mesmo lugar, sabe? Isso é loucura. Ou seja, quem passa pela dor e não aprende com ela, está fadado a viver a mesma dor em breve. Você não entendeu, eu vou melhorar. Lindo. Quem passa pelas dores da vida e não aprende com elas, quanto menos esperar, vai estar padecendo pelos mesmos males, porque não aprendeu da primeira vez, e talvez não aprenda na segunda, talvez não aprenda na terceira. Então, lindo, não tente ensinar nada para ninguém enquanto você é aprovado. Espere ser aprovado, e quando aprovado, saiba, Deus te dá autoridade para ser cura na vida de alguém aonde você foi ferido. Sabe, tá cheio de gente doente querendo curar os outros. Meu Deus, tá cheio de gente, cheio de problema escondido, tentando falar para os outros qual é o modelo ideal de família. Tá cheio de gente sem dinheiro ensinando os outros a ser rico, cheio de gente desequilibrada ensinando os outros a serem equilibrados, cheio de gente achando que pode tudo, mas na verdade não possuem autoridade nenhuma. E aqui, lindo, é uma coisa que a Bíblia ensina muito bem. Tudo o que Jesus falou, Ele viveu na pele. Toda a autoridade de Jesus está porque o que Ele falou no começo aconteceu tudo como Ele havia dito. Tudo o que Ele falou aconteceu. Ou seja, a autoridade de Jesus está conectada à cruz que Ele carregou, mas está conectada ao terceiro dia que Ele ressuscitou. A autoridade de Jesus está conectada em todos os pontos, porque tudo o que Ele disse, Ele fez. Ele amou sem limites, Ele entregou a vida conforme prometido foi no começo da história. Ou seja, para que você tenha autoridade na terra, antes de qualquer coisa, viva os processos de maneira completa, cumpre todos os requisitos, para que então você se levante como um farol na nossa geração. Porque o que mais nós precisamos no nosso tempo são referências verdadeiras, e o que a gente menos tem são referências verdadeiras. São prédios construídos sem fundamento, são realidades falsas. Você não tem noção do que eu lido no privado no meu Instagram. Você ia ficar desesperado com a quantidade de gente que vende felicidade e está cheio de depressão dentro de casa. Você não tem noção. Você não tem a noção do que é a verdade das pessoas. Sabe? Quando você descobre que no fim todo mundo é igual, que não importa quando você tem na conta, que se um diagnóstico chegar para você, a mesma lágrima que cai do teu olho cai no homem mais rico do mundo. Você pode comprar tudo nessa vida, você não pode comprar só tempo. Então, lindo, quem perde tempo vive a mesma equação do que todo mundo vive. E essa é a parada que a gente precisa acordar. O que eu quero para o meu futuro? Senhor, eu quero viver a Tua vontade, e eu quero que as pessoas olhem para mim e, como o apóstolo Paulo disse, eu possa dizer: ei, olha para mim que eu estou seguindo Ele. Confia no que eu te digo, porque eu sei do que eu estou falando. Essa é a parada. Eu quero viver exatamente tudo que Deus tem para mim. Porque, não sei se você percebe, só tem autoridade quem tem história. Não existe autoridade sem história. Faleceu hoje o Silvio Santos. Sabe, ele faleceu. E olha o que está acontecendo hoje.
todo mundo está falando da mesma coisa. Ele vai deixar saudades. O domingo sem a voz dele nunca mais será a mesma coisa. Observa, as pessoas das emissoras concorrentes estão lá dizendo agora ao vivo: ele foi um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Essa caixa mágica que chamamos de televisão só é o que é por conta desse homem. Ou seja, meu lindo, não adianta você hypar na internet se você não tem a história que esse homem construiu. Mais importante do que os números que você carrega é a história que está por trás de todas as coisas. Porque o dia que você for, não serão os seus resultados, serão as suas histórias, e é elas que defenderão os seus resultados. Entende? Nós não sentimos falta dos famosos, nós sentimos falta dos relevantes, de quem fez algo que genuinamente influenciou no seu tempo. Mas só é possível fazer quando processos são respeitados. Sabe, não dá para comprar esse tipo de coisa. Você não compra esse prestígio, você não consegue. Eu conheço pessoas que pagam alto valor para ser famoso. Que dó. Nossa, que dó. Eu vejo lá os seguidores crescendo, mas não tem relevância nenhuma. Eu vejo gente mostrando dinheiro para todo mundo, mas ninguém respeita de verdade o que a pessoa tem, porque todo mundo duvida a fonte de onde saiu. Você percebe que uma vida sem autoridade não tem sentido nenhum? A coisa mais importante é quando você olha para Jesus e diz: Senhor, Tu és o meu modelo perfeito. Tu és a razão do porquê eu estou nessa terra. Então, Jesus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E a vida vai te trazer conflitos, que a partir do momento que você vence, vai te dar autoridade para ser cura na vida de alguém. E essa é a parte agradável da dor. É quando você consegue olhar para o caos de alguém e ver a luz no fim do túnel que ninguém enxerga. Eu vou falar melhor isso. Se você tem um problema no casamento hoje, se você está passando por dificuldade hoje, não desista, sabe? Ore até que você veja o Senhor agir ao teu favor. Faça o que for a tua parte, deixa Deus cumprir a palavra e fazer a parte dele. Mas no dia que você vencer, você vai perceber algo diferente. O problema que era grande para você enquanto você estava enfrentando, vai parecer pequeno na hora que você ver na vida dos outros. Porque a autoridade traz grandeza, e grandeza traz um olhar distinto sobre tudo. Por isso que quando você está com um problema, você precisa pedir conselho para a pessoa certa. Sabe, eu vi alguém falando esses dias: se você tem problema no casamento, não pergunte para sua amiga solteira, porque ela vai dizer: se eu fosse você, eu faria isso. Mas ela não é. Ela não sabe o que é ter um marido. Ela não sabe o que é dividir um creme dental. Ela não sabe as dores. E se ela não sabe as dores, ela não tem autoridade para falar sobre você. Entendeu? Lindo, eu vou arrochar agora. Só tem autoridade para falar de vida com Deus com você quem tem vida com Deus no secreto. Só tem autoridade para falar de casamento com você quem já venceu as provas difíceis da vida e permaneceu sendo um homem justo e honesto. A mulher permaneceu no mesmo lugar, entenda. Só tem autoridade para falar de finanças com você quem já venceu os obstáculos da vida e permaneceu de pé. Porque de verdade chega de ouvir quem não tem autoridade tentando ensinar os outros a fazer o que eles não conseguiram fazer ainda. A autoridade é importante e só é gerada nas dores da história. Quem não viveu história não tem autoridade para te ensinar a viver. E se você entender isso, você vai liberar o teu coração de vozes desnecessárias, vai parar de olhar para pontes que não te levam a lugar nenhum, para olhar para Jesus. E a partir de Jesus, o Senhor te dará essas pessoas. Eu, quando preciso de algumas coisas específicas, eu sei para quem eu ligo. E essa é a melhor parte da vida, sabe? Porque sempre tem alguém
que sabe melhor do que você sobre uma coisa que você está perdido. Eu tenho um amigo que essa semana eu achei que eu tinha tido uma ideia genial. E aí eu liguei para ele, falei: meu amigo, o que você acha dessa ideia? E ele é um homem muito inteligente, muito sábio. Ele fez eu parecer primeiro que eu não era tão burro. E depois ele me disse algo. Ele falou: se eu fosse você, eu faria diferente. Daí eu perguntei: o que você faria? Aí ele disse: olha, eu faria assim, assim, assim. Aí eu tô assim. Olha o que eu ia fazer. Aí ele tá falando: não, faz assim. Aí eu perguntei para ele: cara, como que você sabe disso? Ele falou: porque eu passei por tudo isso. Não, você não pegou, vou dizer de novo. Ele falou: eu passei por tudo isso. Eu já vi essa história de frente para trás, de trás para frente. Eu já passei por isso. Então, lindo, eu tô te dando a faca e o queijo. Você não precisa passar pelas dores que eu passei para viver o que eu vivo. Basta você entender que existem caminhos mais práticos e que não precisam das mesmas dores de alguém que não tem a informação certa. Entende? Eu, se fosse você, procuraria mentores de verdade. Sabe? Não, eu vou melhorar, lindo. Se eu fosse você, eu teria mentores de verdade. Não pessoas que ensinam aquilo que não vivem, mas pessoas que foram experimentadas pela vida, venceram as provações mais difíceis e hoje estão de pé e podem dizer para você: eu sei o que você está passando, porque eu já passei e venci. E essas pessoas conectadas à nossa história aceleram anos de dor da nossa vida que são desnecessários, porque já conhecem os buracos do caminho, sabem os obstáculos da história e dizem para você exatamente: agora é a direita, agora é a esquerda, agora segue em frente, acelera, freia, para, continua. E são essas vozes que devem acessar o nosso coração. E pode ter certeza, todas essas pessoas é Deus que coloca na nossa vida. Elas não chegam por acaso, elas chegam na hora certa. Só que se você for durinho de coração, você não vai ouvir. Sabe? Termino dizendo algo para você que para mim é extremamente importante. Eu não sei o que você pensa sobre, nem se você vai concordar, mas os mais velhos normalmente estão certos. Vamos honrar mais os nossos pais. Vamos honrar mais os nossos avós. Vamos honrar mais. Talvez eles não falem tão bonito como a gente gostaria, mas eles estão certos na maioria das coisas que falam. Talvez o português não é o melhor, mas a verdade que eles carregam é muito verdadeira. Sabe, é melhor ouvir quem já passou por tudo do que tentar acreditar em quem não viveu nada. O melhor conselho sempre vem do vaso mais experimentado pela vida. Então, lindo, a gente não pode desprezar o conselho dos que chegaram antes. A gente precisa deles. Eu prefiro ouvir o meu vô, que tem quase 80 anos, que o português dele não é o melhor, me dar um conselho sobre a vida, do que alguém que tem muito dinheiro, mas não viveu absolutamente nada ainda na história. Porque as marcas é que dão a autoridade. Então, lindo, em toda área que você for ferido e vencer, Deus te dará autoridade para ser cura na vida de alguém. Em todas as áreas que você for provado e ao final aprovado, você será usado na vida de alguém para acelerar a história e trazer velocidade como nunca antes. Porque quem já tropeçou em buraco, grita pro outro: cuidado, que na frente eu já passei por aí, tem um buraco que você pode cair. Até rimou. Gostou, lindo? Então,
para com as referências que você trouxe para você. Reseta tudo. Eu estou bem preocupado nesse tempo. Muita gente ensinando coisas que não viveram, e o final disso pode ser muito trágico. Existe um modelo perfeito que é Jesus. Enquanto você não achar alguém digno disso na terra, olhe só para Ele, que não tem como dar errado. Basicamente, é isso. Só pode falar de milagre quem já viveu um. Entende? Só pode falar de cura quem já viveu um milagre de cura. Só pode falar de qualquer coisa que você deseja se você já foi provado e aprovado. E aí, lindo, seja feliz para ajudar alguém, mas não tente antes de você vencer. Amém. Jesus, obrigado. Obrigado porque foi tudo perfeito. Nada deu errado, Jesus, porque o Senhor estava junto com a gente. Obrigado, Jesus, por cada dor que passamos, por cada provação que a história nos traz. E Jesus, nos ensina a vencer todas elas. Nos ensina, Pai, porque Jesus, nós precisamos de você. Mas precisamos de pessoas sábias ao nosso lado, gente que já foi experimentado, até que um dia sejamos essa pessoa na vida de alguém. Mas não antes de respeitar as fases, não antes de vencer todas as provações. Jesus, nos dá esse lugar. Nós queremos ser esse farol no meio da nossa geração, e queremos encontrar esses faróis também, Jesus. Porque que graça teria se não fosse difícil? Porque se fosse fácil, não teria o mesmo valor, Jesus. Então, Pai, nós queremos viver tudo exatamente como o Senhor planejou. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, cremos, nós vamos vencer. Em nome de Jesus.